seja bem-vindo ao podcast O Futuro das Cidades. Eu sou Adriana Hansen, há quase 20 anos atuo no setor da construção civil e real estate, sendo reconhecida como uma voz influente em sustentabilidade no Brasil. Nesse podcast falamos sobre como as cidades impactam o meio ambiente, a saúde e o bem-estar das pessoas. E para isso, convidamos líderes para compartilhar reflexões e soluções importantes rumo à construção de um futuro com cidades mais verdes, saudáveis, resilientes e democráticas. E no episódio de hoje do nosso podcast O Futuro das Cidades, teremos o prazer de conversar com Virgínia Sodré, engenheira civil com uma atuação inteira no tema da água, um elemento tão abundante e ao mesmo tempo tão escasso e valoroso nas nossas cidades. Olá, tudo bem? Me chamo Virgínia Sodré, sou engenheira civil com mestrado em hidráulica e saneamento, sou a CEO da Infinity Tech, atuo há 24 anos na área de gestão de água. A gente atua hoje com projetos que oferecem soluções de infraestruturas, soluções de projetos de conservação de água para grandes consumidores, para empresas que buscam neutralidade e resiliência hídrica. É um prazer estar aqui no podcast O Futuro das Cidades. E no episódio de hoje estamos com Virgínia Sodré, uma grande especialista no tema de águas, para discutir sobre esse elemento que é tão importante na vida de todas as pessoas e do planeta, de todos os seres do planeta. Virgínia, muito obrigada pela sua presença. Agradeço, Adri, estar com você nesse podcast tão interessante, né, O Futuro das Cidades, e debatendo sobre um tema tão urgente que é a água, né? A gente hoje está vendo as mudanças climáticas impactando as cidades e boa parte desses impactos estão relacionados à água, seja a falta ou excesso. Então a gente precisa realmente discutir esse tema. Então, aproveitando, acho que se a gente resgatar por ordem cronológica o que vem acontecendo esse ano aqui no Brasil, vamos falar de enchente. Tivemos uma situação sem precedentes no Brasil, onde basicamente um estado inteiro ficou debaixo d'água no Rio Grande do Sul e que a gente não conseguiu, na realidade, conter esse impacto nas edificações e não conseguiu prever esse volume de chuvas. Você que atua tanto tempo fazendo projetos nesse setor com foco em sistemas de drenagem, projetos de hidráulica, como que você tem percebido, em primeiro lugar, esse crescimento das incidências de chuva, das intensidades dessas chuvas e como que isso tem sido abordado nos projetos para, de certo modo, trazer resiliência e conseguir se adequar a essa nova situação e realidade? Ótima pergunta, Adri. A gente está vendo que os regimes de chuvas se alteraram, né? Desde 2020, chuvas de 100 milímetros, que eram raras de acontecer, estão acontecendo de 5 a 6 vezes no ano. Então, são chuvas muito intensas, né? Então, quando a gente via a infraestrutura, quando a gente projetava antes a infraestrutura das cidades, por exemplo, um canal, um córrego ratificado, ele era projetado para um tempo de retorno de 25 anos, né, para uma chuva máxima de 25 anos. Então, a gente tem hoje nas cidades uma infraestrutura de chuva que não condiz com a realidade atual do regime de chuva, ou seja, o regime de chuva se acentuou muito, as mudanças climáticas alteraram esse regime. E as infraestruturas das cidades não estão preparadas para essa chuva. Pouco se investe em infraestrutura de drenagem, né? A gente tem um saneamento muito pobre no Brasil. A gente não trata o esgoto, por exemplo, né? A gente tem boa parte da população também que não tem água tratada ainda. Então, a gente lida ainda com uma deficiência muito grande de infraestrutura. E com isso, a gente tem o quê? As chuvas ficando cada vez mais intensas e agravando mais esses problemas urbanos. E uma coisa interessante, se a gente pensar, toda essa infraestrutura está interligada. Então, a gente não dispõe os lixos de forma adequada. Os lixos vão parar nos mananciais. Esses mananciais vão se assoreando com os movimentos de terra da construção civil, né, com o resíduo que a gente joga na rua, ou seja, com a falta de saneamento, os esgotos também vão assoreando e contribuindo para a poluição dos mananciais. Então é um problema que essa infraestrutura está toda interligada e esses problemas climáticos vão agravando cada vez mais um problema que já é crítico no Brasil. Sem dúvida. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa situação da intensidade da chuva, a gente tem uma situação de completa escassez. Outro dia eu tive a oportunidade de me deparar com uma notícia falando da situação de cidades pelo Brasil há 3 meses ou mais de 3 meses sem nenhuma chuva. E isso também afeta todo esse equilíbrio da água, não é? Exatamente, exatamente. Então, se a gente pensar no Brasil, Adri, boa parte da população, 71% da população e 71% do PIB industrial do Brasil e 60% mais ou menos da produção agrícola
está na região Nordeste e Sudeste, onde a gente só tem 9,3% da água doce. E esse regime de chuva, ou seja, onde estão as pessoas, onde está a indústria, onde a gente está fazendo boa parte da produção agrícola, a gente não tem água. Então, a gente está hoje urbanizando, tem um dado bem interessante, que a gente está fazendo desenvolvimento urbano nessas regiões, que há um déficit habitacional. Há também, ao mesmo tempo, a falta de saneamento, principalmente na região Nordeste do Brasil, os problemas são mais graves. E a gente está construindo, numa taxa, um dado da CEBIC, 3,7 vezes maior do que a taxa de crescimento demográfico nessas regiões, por causa do déficit habitacional. E a gente não tem saneamento para essa infraestrutura. Então, a gente tem um problema crítico e que a construção civil, de certa forma, né, o desenvolvimento urbano das cidades, está agravando mais esse problema que já é um problema sério. Falta de infraestrutura, eu estou urbanizando em áreas críticas, que também falta água. Então, quando a gente tem esses eventos extremos, né, de seca ou de excesso de chuva, a gente agrava ainda mais esse problema que é crítico nas cidades. Exato, é um estresse hídrico pelo excesso e pela carência. Exatamente. Voltando até no tema do excesso, quando aconteceu tudo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, começaram também a surgir várias reportagens falando sobre alguns conceitos de cidades esponjosas, infraestruturas verdes, infraestruturas azuis, um tema relativamente técnico. Você pode explicar para a gente um pouquinho o que é uma cidade esponjosa, o que são essas infraestruturas verdes e azuis que a gente fala? Boa pergunta. Bom, as cidades esponjosas são cidades que são preparadas para amortecer esse regime de chuva, ou seja, criam infraestruturas hidráulicas até com SBNs, com soluções baseadas na natureza, que são infraestruturas verdes e outras soluções em que eu crio uma infraestrutura que permite, ou seja, absorver esses picos de chuva, ou seja, não contribuir para que essa chuva saia, atrapalhe, né, a infraestrutura urbana e que consiga amortecer essa chuva, por exemplo, né, durante esse período de intensidade de chuva e que ela devolva essa água, e a gente consiga devolver essa água de forma mais amena para o entorno. Então, a gente cria como se fossem pulmões que vão absorver esse excesso de chuva no momento da chuva, vão reter essa chuva vai infiltrar no terreno ou vai ser devolvida com a qualidade de água melhor, amenizando os problemas da área urbana. Então, hoje também se vê muitas cidades que estão sendo projetadas, ou seja, reservatórios de detenção que são construídos hoje em concreto, né, em muitas regiões no Brasil e no mundo, sendo alterados, por exemplo, reservatórios de detenção integrados à paisagem. Às vezes se vindo até como, por exemplo, campos de futebol ou como parques lineares, que são reservatórios que podem ser usados para outras funções, e quando chove, essas infraestruturas são já com a predição de chuva, o que vai acontecer, as chuvas elas são isoladas e elas servem como infraestrutura de drenagem urbana. Ou seja, hoje o que a gente tem visto, que é uma solução muito inteligente, é você trabalhar com a gestão avançada de drenagem urbana. É você ter um olhar que essas infraestruturas urbanas, elas podem ter outras funções e serem infraestruturas de chuva, né, que vão reter essa água pluvial no momento da intensidade de chuva. Ou seja, que você hoje com inteligência artificial, com previsão climática, você consegue promover essa infraestrutura de forma mais integrada à área urbana. Investir menos até em volumes, porque você consegue prever e até conectar essa infraestrutura para que você bombeie água de um lugar para o outro, ou seja, de acordo com o regime de chuva. É muito interessante o que a gente tem visto hoje a nível internacional e o que a gente também busca promover hoje no Brasil. É sair daquela infraestrutura cinza, do piscinão antigo que a gente tinha, e na realidade resgatar o que a natureza faz naturalmente, né? Essa infiltração. E eu acho que quando a gente fala também em crise e estresse hídrico, por outro lado pela ausência, é super importante o incentivo de fontes alternativas para usos menos nobres, vamos assim dizer. E você teve um papel fundamental nos últimos anos na construção de políticas e normas que incentivem e regulamentem esse uso de água não potável nas edificações e tudo mais. Conta um pouquinho como que foi essa trajetória da construção dessas normas, sobre o que elas tratam e como que elas podem apoiar a gente e incentivar a utilizar essas fontes alternativas nos nossos projetos. Bacana, Adri, você falou do tema que eu sou apaixonada, né, que é a parte do reuso de água, né, do aproveitamento de água de chuva. Mas eu queria até voltar um pouquinho até a origem dessa norma, né, porque a gente viu durante a crise hídrica, principalmente aqui em São Paulo e em outras regiões do Brasil, que estão se repetindo, né, que todo mundo buscou fonte alternativa de água. Ah, armazena água de chuva, coloca ela lá no reservatório,
pega águas cinzas da sua máquina de lavar roupa, lava a sua casa. Enfim, então a gente viu muitas iniciativas, assim, eu diria, domésticas, sendo adotadas, causando prejuízos à população. Então, teve um aumento de casos de dengue nesse período, porque as pessoas começaram a armazenar água de chuva de forma indevida. Teve contaminações de pessoas que lavavam o seu piso da sua casa com essas águas cinzas, que quando você vê a água da máquina de lavar roupa do primeiro ciclo, você tem sangue, você tem resíduos de fezes, ou seja, você acaba contaminando o seu ambiente. Então, a gente viu também o surgimento de leis que obrigavam empreendimentos ou edificações a fazerem o reuso de água, ou seja, então isso pipocou, leis que foram replicadas, né, enfim. Então, o que a gente pensou? Poxa, a gente está vendo esse movimento a nível Brasil, as pessoas buscando soluções caseiras ou até leis surgindo sem critérios técnicos, e faltava uma norma que regulamentasse o conceito do que é gestão de água, o que é gestão e conservação de água, que não é só o simples fato de você fazer um projeto de reuso, é você fazer um balanço hídrico da sua edificação, entender suas demandas. Primeiro, reduzir o consumo. A gente vê muitos empreendimentos, mas muitos que buscaram só o reuso como a solução e estão desperdiçando água. A gente tem um caso no shopping, que eu posso até divulgar, que é o Internacional Shopping Guarulhos. Eles consumiam 18 mil metros cúbicos por mês, foi uma construção, um empreendimento que foi adquirido por um grupo israelense, um grupo Gazit, e eu lembro que eles me procuraram para fazer um projeto de reuso, e eu falei, gente, vamos fazer um estudo de auditoria hídrica, a gente vai entender o balanço de vocês e a gente vai ver quais são as alternativas que a gente pode ter para trazer conservação de água. E a gente fez um estudo muito bacana de avaliar todo o balanço hídrico, de avaliar ações para redução do consumo de água. A gente conseguiu uma redução de 6.700 metros cúbicos por mês. Um terço. Enquanto o reuso, a gente ia ter uma oferta de 2.800. E aí sim a gente pensou no projeto de reuso. Ou seja, a gestão de água, ela tem que ser uma gestão integrada. O reuso, ele é muito importante e deve ser feito com muito critério, né? O que a gente vê hoje, né, tanto no reuso potável, né, que a gente está falando, não potável, que a gente está falando aqui, como no uso de fontes alternativas como o poço, é um uso muito discriminado. As pessoas estão, muitas vezes, mudando a sua matriz hídrica, saindo da concessionária, buscando fontes alternativas, seja água potável ou água não potável, mas sem um critério de gestão, sem um critério de infraestrutura. Então, as normas também nasceram para trazer um pouco dessa consciência, para trazer um pouco de como é que você deve projetar, operar, né? Ou seja, a gente não pode só construir, obrigar o empreendimento a fazer um sistema de reuso se não há viabilidade técnica e econômica, se esse custo de operação inviabiliza o uso dessa fonte, né? Então, há um pouco nessa linha que a norma nasceu para trazer e contribuir para o mercado brasileiro com consciência, com conhecimento, para que os projetos sejam mais eficientes com segurança. Eu acho que a gente acaba indo para um caminho, às vezes, de se valer da fonte alternativa, seja quando a gente fala do assunto de água, às vezes também quando a gente fala do assunto de energia, e relaxa no consumo, né? Fala, poxa, não tem essa fonte alternativa, a minha conta até está diminuindo porque essa água está vindo de um outro lugar, às vezes de um poço e deixando de abastecer, né, todo o sistema, o ciclo hídrico natural, e consome mais. E a eficácia, ela é a base da sustentabilidade, né? Você conseguir ter eficiência nesse consumo de recurso eficaz, você usar ele de forma efetivamente inteligente. Parcimoniosa, né? Porque se você pensar assim, né? Você usar fonte alternativa de energia solar, por exemplo, e você usar lâmpadas halógenas. É o mesmo conceito do reuso. Você vai fazer reuso e você está ali desperdiçando água, né? Não sendo eficiente no seu consumo, não tendo controle do balanço, você nem sabe quanto você precisa de água e você está usando uma fonte alternativa, se valendo de uma economia que às vezes nem é uma economia real, né? Você tem um custo de energia, você tem um custo de operação, ou seja, quando você vai colocar tudo isso no lápis, na ponta do lápis, ou seja, tem que ter viabilidade econômica para você garantir a segurança sanitária do usuário. Então, a gente faz muito esse trabalho dessa avaliação até de prédios existentes, de sistemas tanto de fonte alternativa potável como não potável também, para trazer uma avaliação criteriosa para o nosso cliente e trazer realmente ações que sejam sustentáveis, mas que promovam também a segurança sanitária, que é um assunto pouco, eu diria assim, um pouco negligenciado no setor. Sem dúvida, eu acho que essa norma ela traz luz para a gente refletir no projeto como um todo, né? Quantos projetos e empreendimentos a gente eventualmente visita e vê contaminação cruzada, porque falta uma identificação na tubulação da água não potável e acaba indo a água não potável para a torneira de uso direto, né? Exatamente. E numa reforma, ou seja, as pessoas, assim,
Eu acho que água, como é um assunto que a gente tem muita familiaridade, né? A gente acha que o Brasil é um país assim que é rico em água. A gente tem água na região norte, agora nem tanto, né? Com a seca que a gente está tendo na Amazônia. Mas boa parte da nossa água está lá. Mais de 70% da nossa água está lá. Então a gente assim tem essa sensação que a gente tem água, mas a água não está realmente distribuída de forma igualitária no Brasil. Então a gente tem crise de água nas regiões mais adensadas, né? E as pessoas esquecem isso porque nunca faltou água na torneira, principalmente nas regiões mais ricas, né? O pessoal da periferia tem racionamento, ou seja, é o pessoal que sofre mais numa crise hídrica. Mas com isso a gente tem uma falsa sensação que a água é abundante, que a gente realmente vai usar um chuveiro, que eu falo assim, que é uma cachoeira, que a gente não precisa se preocupar. Eu acho que isso é uma ideia que realmente assim esse pensamento vai ter que mudar, porque a água não é infinita. A gente não está aí com essa disponibilidade hídrica, está se agravando cada vez mais, né, nos grandes centros urbanos, e a gente precisa realmente repensar a forma com que a gente utiliza a água, né, seja no uso doméstico, seja no uso industrial, seja no uso urbano, né, a nível de prédios comerciais, escolas, hospitais, porque a gente precisa realmente se educar e entender que a gente pode fazer de forma diferente. E me fala um pouquinho sobre quais são as principais oportunidades que você enxerga hoje para a gente ter essa eficácia no consumo de água. Quais são as dicas e sugestões que você pode compartilhar aqui com a gente sobre isso? Uma coisa bem interessante, Adri, que eu vejo assim muito, quando a gente fala de água, a gente fala de infraestrutura física, né? E eu falo muito assim desse balanço hídrico, desse water map do empreendimento. Então, assim, primeira coisa é você entender essa infraestrutura física da água. Como é que essa água está sendo alimentada, se é concessionária, se é uma fonte alternativa como um poço, ou seja, qual o consumo, qual é a população que está ali habitando aquela edificação, que está ali trabalhando. Porque, diferentemente de energia, por exemplo, a gente está aqui numa sala, eu e você. Se tiver só eu e você nessa sala, a gente vai acender todas as luzes, porque a gente vai querer uma iluminação, né, para a gente conversar, para a gente trabalhar. Agora, se tiver aqui nessa sala 30 pessoas a mais, a luz vai ser a mesma, mas o consumo de água do banheiro vai ser diferente. Então, quando a gente fala de água, eu vejo que tem uma dificuldade aí no mercado em entender os indicadores de consumo que estão relacionados às pessoas que ali frequentam, entendeu? Então, a primeira dica é você entender quantas pessoas estão ali, né? Qual é o controle dessas pessoas? Porque qual é a população fixa desse empreendimento? Qual é a população flutuante? E aí você criar um indicador de consumo para você entender o seu grau de eficiência. Então a gente vê muitas vezes as pessoas falando em consumos de água absolutos e esquecendo que o uso da água é por pessoa. Essa pessoa que vai ao banheiro, essa pessoa que vai tomar água, essa pessoa que vai tomar banho. Então esse indicador de consumo, com esse indicador de consumo a gente começa a ter uma percepção da eficiência hídrica ou não daquela tipologia de empreendimento. E aí você começa a entender quais são as soluções para você reduzir esse indicador de consumo. Não é só uma redução de consumo de água absoluto, porque a gente fez até um projeto para um banco, uma vez até interessante, para fazer uma agência sustentável, e a gente fez uma série de projetos, aproveitamento da água de chuva, vamos falar assim, redutores de vazão, né, medição de água e tal. E depois a gente falando com esse cliente, ele falou assim, eu desisti do projeto por N motivos, mas um deles também o consumo de água não reduziu. Aí a gente falou, mas espera aí, qual foi? Você remanejou gente para a agência? A primeira pergunta. Não remanejei, foram 63 pessoas a mais para trabalhar, a gente fechou uma agência, a gente remanejou, aumentou. Então eu falei, lógico, então se você analisar o consumo da agência absoluto, você teve um aumento, mas se você analisar pelo número de pessoas que você adensou nesse empreendimento, com certeza seu consumo per capita reduziu. Então é um pouco disso, assim, são ações simples às vezes, que é você conhecer onde você está, fazer um benchmark com outras tipologias de empreendimento, semelhança ao seu, entender qual é o seu ponto de partida e aí buscar soluções. Não só buscar soluções, né, avaliando só o seu consumo total, ou só olhando o reuso como uma solução de mudança de matriz hídrica, ou seja, da diversificação. E eu acho que existe um mercado hoje com muita possibilidade de sistemas, equipamentos, dispositivos sanitários, né? Existe, de certo modo, hoje eu digo até como se fosse uma ilusão, que o chuveiro ou o banho, na realidade, para ser confortável, ele precisa consumir muita água. Sim. E não é mais isso a nossa realidade, né? A gente tem tanta tecnologia e equipamentos, torneiras, dispositivos, sistemas de irrigação que conseguem fazer esse uso eficaz
e trazer conforto, né? Exatamente. Uma coisa, ela não anda na contramão da outra. Até pensando nisso, né? Como é que a gente podia contribuir, né? Nós aqui, você com esse podcast maravilhoso. É pensar em criar normas técnicas, né? A gente, quando teve, por exemplo, a bacia sanitária, até 2003, ela era construída com 12 litros por fluxo. E depois de 2003, se criou a norma técnica em que se estabeleceu que só pode se construir bacia com 6,8. E a gente já tem também hoje tecnologias até com bacias mais eficientes. Então eu falo assim, por exemplo, o chuveiro, que você tocou, o assunto é um grande vilão. A gente, por exemplo, nos Estados Unidos, né, no Japão, na Europa, você tem norma para chuveiro. Você não consegue comprar um chuveiro que consuma 40 litros por minuto, né, num banho. Se você tomar um banho de 5 minutos, você vai ter uma vazão, um consumo per capita assim, estrondoso. E no Brasil a gente tem para vender. Então, eu acho que a gente precisava ter uma normativa também que regulasse e obrigasse o uso dos metais eficientes, muito mais do que obrigasse o reuso de água. Com isso, a gente conseguia uma economia de escala. Olha que estudo interessante. A Secretaria de Recursos Hídricos, na crise hídrica, fez um estudo bem legal para comparar como essa gestão a nível micro, que a gente está aqui falando, como ela em escala, ela gera resultados, né? Eles fizeram um estudo comparando o sistema São Lourenço, que foi o novo sistema produtor de água da Sabesp, que custou 2,2 bilhões de reais para trazer água, né, lá longe, de São Lourenço para a cidade de São Paulo, numa adutora gigantesca, assim, com mais de 40 quilômetros de adução, com custo de energia altíssimo, custo operacional altíssimo também, fazendo esse comparativo com a troca dessas bacias sanitárias antigas, um projeto Singapura. Se eles trocassem as bacias, né, de 12 litros por fluxo pelas bacias de 6,8, eles conseguiam, com investimento de 500 milhões de reais, uma economia de água de 4,8 metros cúbicos por segundo, que foi a vazão lá explorada no sistema São Lourenço, com investimento 74% inferior. Então, isso mostra para a gente o potencial dessa gestão a nível micro. Como a gente investindo em eficiência hídrica, em escala, se a gente tivesse leis e normas que obrigassem, né, os fabricantes a produzirem essa tipologia, você sabe que o custo é quase que nulo, assim, não tem diferença nenhuma em você comprar um chuveiro eficiente ou não eficiente de uma boa marca hoje, né? Então, se a gente estimulasse a população, educasse a população, a gente ia conseguir um resultado muito interessante a nível, vamos falar assim, global no Brasil, né? A nível estadual, que seja em cidades, assim, seria uma campanha muito interessante. Coloca aqui o seu podcast para você trazer mais esse tema, que eu acho que a gente poderia promover esse tipo de lei ou de normas que ajudassem as cidades a serem mais resilientes, e uma forma de ser resiliente é você ser eficiente, né? Sem dúvida. E daí a gente pode falar direto aqui para o Inmetra. A gente tem o programa de etiquetagem para energia e não tem um programa de etiquetagem para água. Poderíamos ter um programa de etiquetagem para água, não é mesmo? Seria fantástico, porque a gente precisa, e a população não sabe, por exemplo, que o chuveiro é um grande vilão. O chuveiro ele corresponde a 40% do consumo de uma casa. Então imagina todo mundo com chuveiro eficiente, como é a gente tem um ganho em escala. Isso é até uma coisa interessante, né? A gente pensando. Fui dar uma palestra essa semana e tinha uma pessoa do Globo Rural me entrevistando num evento bem interessante sobre economia verde. E ele me fez uma pergunta: Virginia, o que é a gestão de água, né, na área rural impacta a área urbana ou vice-versa, né? Como é que a gente pode entender que a gente tem reflexos, né? Porque eu falei assim, cara, tá tudo integrado. Quando a gente lida com o tema água, a gente lida com o tema de bacia hidrográfica. Então, o que eu consumo aqui nessa bacia impacta todos os usuários. Como eu gerencio essa bacia, por exemplo, né, se eu tenho aqui, estou construindo um prédio e eu não gerencio, né, essa movimentação de terra sem gerenciar, né, sem deixando essa terra lá exposta, se chover, isso vai ser carreado para o manancial. Ou seja, se eu não tenho uma infraestrutura verde que promova a infiltração de água, a melhoria da qualidade da água, essa água vai para o manancial. E ela vai o quê? Prejudicar as infraestruturas ajusantes. Toda a cidade ajusante, todos os empreendimentos ajusantes, todos os usuários ajusantes dessa minha poluição, né, desses meus efeitos, vão ser, eu diria assim, prejudicados. Então, por exemplo, eu estava estudando alguma questão do crédito de água, né, estudando um pouquinho de algumas ações de hidrofinanciamentos que estão sendo hoje colocadas, que a gente precisa ter iniciativas como essa, né, que o privado invista em outras ações, ou que o governo também estimule essas práticas de financiamento, de seguros. E é um caso bem interessante, né, de uma fazenda na região do Quênia,
que foi colocada uma questão do crédito verde da fazenda. Então, essa fazenda estava montante e a jusante uma hidrelétrica. E foram investidos alguns milhões nessa fazenda para trazer, né, uma cobertura de terra melhor, melhor controle, né, do uso do solo, para que a água de chuva, quando chovesse, ela fosse ali infiltrada e fosse ali a gente amortizasse esses picos de chuva, né, no manancial. E dessa forma a gente reduzia o carregamento de sólidos, né, reduzia a poluição por agrotóxicos, etc. E aí essa empresa privada investiu nesse projeto, né, de créditos verdes de água nessa fazenda, e com isso houve a melhoria da qualidade da água e a recarga da água, ou seja, maior disponibilidade hídrica. Por quê? Porque essa água que infiltra é a água que vai realmente abastecer o rio, vai trazer perenidade, né, para os mananciais. Então, se você reduz o escoamento, né, a infiltração, e aumenta o escoamento superficial, você reduz essa capacidade de recarga, né, dos mananciais subterrâneos, dos mananciais superficiais. Então, eu achei muito interessante essa visão de que a água é a mesma para todos. A gente está na mesma bacia. Então, como é que a gente, seja você, né, um produtor agrícola, seja eu a indústria, seja o João aqui, né, um desenvolvedor urbano que está ali fazendo a verticalização das cidades, como é que a gente pode trabalhar juntos? Como é que a gente pode trabalhar em prol dessa maior resiliência hídrica, da maior neutralidade hídrica, né? Como é que a gente pode reduzir os nossos impactos? Às vezes não é só no nosso site, às vezes é um olhar um pouco para o entorno e ver como a gente pode contribuir com ações, né? Como a gente pode comentar depois a nossa certificação aí que a gente trabalhou junto. Exato. E é um trabalho muito mais coletivo, que eu entendo, sob também um outro ponto de vista. Se a gente tem eventualmente a oportunidade de gerar uma energia fotovoltaica e ter 100% de autonomia por criar uma energia, a gente nem sempre tem uma oportunidade, na realidade, na grande maioria das vezes, de criar uma água, né? Exatamente. E essa norma, e eu acho que toda a regulamentação que tem sobre o tema de água, ela traz muito isso. A água ela é um assunto muito sério do ponto de vista de saúde pública, né? O controle que a gente precisa ter dessa qualidade, a gestão e tudo mais, são fundamentais e elas não podem ser deixadas de lado em nenhum momento. Então, por isso há tanta regulamentação, especialmente sobre os usos de fim potável. E quando a gente fala de não potável, a vinda também da normativa, ela nos orienta qual que é essa qualidade mínima da água não potável, né? Também para não estragar os sistemas que usarão essa água, essa fonte alternativa. E ainda sobre esse tema de água não potável, quando a gente traz a possibilidade de um uso alternativo, e daí você trouxe a questão do balanço, dos projetos de entender como esse empreendimento funciona, o que a gente percebe que é muito comum é o caso de desativação desses sistemas. Então vai lá, se investe um dinheirão num sistema de uso de água não potável, porque não é barato, né? E se desativa, não se sabe operar, não se sabe manter a qualidade da água, e quando a gente faz lá uma avaliação desse empreendimento, uma avaliação desse sistema, a gente percebe que poderiam ter sido pensadas outras soluções ou uma outra forma de fazer esse tratamento e essa gestão. Como que você vê isso? Você se depara muito com sistemas de uso de água, de tratamento, aliás, de água não potável, de efluentes desativados? Sim. O que você mais encontra nessa situação? Por que isso acontece? Olha, você falou de um tema muito interessante, né? Essa parte do tratamento de efluentes, né, ou até mesmo o aproveitamento da água de chuva, é o que requer critério técnico, né? Primeira coisa, a gente vê que nessa busca por soluções de economia de água, a gente vê às vezes assim equívocos como assim, vou tratar 100% do meu esgoto e vou fazer reuso. Mas eu não tenho demanda não potável no meu prédio para fazer reuso de 100%. E às vezes assim, o incorporador, né, na busca de buscar mais sustentabilidade, fala, não, mas eu vou tratar mais esgoto. Mas vai tratar mais esgoto para quê? Você não tem demanda. Então, quando a gente fala, né, de um balanço hídrico, a gente fala assim, eu tenho que conhecer quais são as minhas demandas, que são lavar a mão para cozinhar, né, para usos potáveis, ou seja, eu tenho que usar água potável. Eu posso usar água de reuso para a bacia sanitária, para o mictório, eventualmente com um tratamento mais exigente, né, mais refinado para a torre de resfriamento, para irrigação, para lavagem externa, mas tem uma limitação desse uso, né? Quando a gente vê, então, um prédio comercial, usualmente, assim, as demandas
não potáveis são maiores que as potáveis, porque você tem as pessoas que vão usar a bacia sanitária é um dos grandes vilões, e a torre também é um grande vilão, enfim. Mas, dependendo do número de andares, ou seja, se eu tenho uma demanda não potável de 5 metros cúbicos por dia, de 3 metros cúbicos por dia, porque a gente hoje, por exemplo, né, também usa sistemas do flush, às vezes até esgotamento a vácuo, não viabiliza eu fazer um tratamento e reuso pensando só em atender uma certificação ou um selo. Assim. Então, às vezes as pessoas buscam muito mais o selo do que realmente essa viabilidade financeira. E existem outras formas de você buscar os créditos relacionados à água ou otimizar isso. Então, às vezes se busca assim, um trabalho de tratar 100% o esgoto, que é caro, ou seja, se viabiliza quando você tem uma demanda não potável mais alta, porque aí justifica você colocar todo o custo de operação. Você tem um custo do operador que vai lá fazer a manutenção da bomba, a manutenção dos filtros, né, o supervisor da operação, que é o responsável técnico, ou seja, os custos de análise laboratoriais que devem ser feitas, né, semanalmente, mensalmente. Então, é um custo fixo que se eu estou tratando 5 metros cúbicos por dia ou estou tratando 25, esses custos são os mesmos. E isso acaba encarecendo o real por metro cúbico produzido naquele sistema. E aí acontece isso, as pessoas desligarem, porque é mais caro operar o sistema do que comprar água na concessionária. Então, eu acho que tem que voltar um pouquinho atrás, se investir mais em engenharia, se investir mais no balanço hídrico, entender mais a operação do empreendimento, entender se essas ações são viáveis. Muitas vezes a gente até fala, deixa a sua infraestrutura pronta, eu falo assim, deixa a sua infraestrutura flex para o uso de água não potável. Cada vez mais a viabilidade financeira vai acontecer, porque cada vez mais a água potável da concessionária vai ficar mais cara. Então, se hoje não viabiliza, daqui a alguns anos vai viabilizar. Então, se prepare para isso, assim, não custa nada você deixar uma rede não potável. Acho que o prédio hoje que é projetado, né, a edificação, seja ela residencial, ou comercial, ou indústria, ou seja, que ela não pensa já na infraestrutura de água não potável, ela já está, assim, eu diria, atrasada. Não necessariamente você precisa já usar. E muitas vezes, né, durante, você faz a infraestrutura, faz o projeto, e você espera um pouquinho para aquele empreendimento, né, ser ocupado, ou seja, chegar na sua capacidade ali máxima, para aí ter mais viabilidade. A gente vê também muitos sistemas que foram colocados, o empreendimento ainda não ocupou 100%, o esgoto não chega, você não consegue viabilizar a produção de água de reuso, aí também desliga, desmotiva e você joga fora seu investimento. Então, a gente tem que ter um pouco dessa parcimônia de fazer as coisas com mais critério técnico. E tem um ponto que eu queria reforçar só no que você trouxe, porque é algo que eu advogo muito nos projetos que eu tenho a oportunidade de trabalhar. Não dá hoje para a gente construir um prédio que não esteja preparado para o uso de água não potável, porque diferentemente de outros sistemas, refazer uma infraestrutura hidráulica é caótico, você quebra um monte de coisa, um monte de material, você tem um desperdício gigantesco e uma obra que muitas das vezes as pessoas não querem enfrentar em função do uso e ocupação do prédio. Eu queria trazer agora para a pauta a questão da certificação Net Zero Water, que foi um trabalho que você liderou junto com o GBC Brasil, e dos guias que você desenvolveu voltados para a questão do Net Zero. Por que isso? O que fala essa certificação? Qual que é o objetivo dela principal dentro desse contexto das nossas cidades e dos nossos edifícios? A questão da urgência, né, por soluções de resiliência e neutralidade hídrica, né, a gente está discutindo aqui, né, todo esse tempo, a gente vê como é que é urgente, a gente pensar realmente como a gente deve repensar os nossos projetos, né, repensar essa visão da água com olhar na bacia. Então, quando a gente criou, você também fez parte desse projeto, né, comigo e com outros colegas, a gente justamente pensou que o Zero Água é justamente uma forma daquela edificação não só estar neutralizando o seu impacto hídrico, muitas vezes como também produzindo água de forma positiva para o meio ambiente, ou seja, indo além. Né? O que é isso, Virginia? Como é que é essa neutralidade hídrica? A gente vê que hoje a questão da resiliência, ou seja, da necessidade de soluções que neutralizem o impacto das edificações, ou seja, que buscam a visão da água de forma mais integrada, ou seja, é uma urgência. A gente precisa realmente repensar nas edificações. Então, o Zero Água nasceu com o conceito de você melhorar a sua eficiência hídrica, como pré-requisito a gente colocou a questão da eficiência hídrica, medir o seu consumo de água, ou seja, entender o seu balanço hídrico através da medição, que você tem hoje o IoT aí, que está cada vez mais viável
e estimula as empresas a realmente entenderem o seu consumo hídrico e até reduzirem desperdícios e perdas de água. E, por outro lado, a gente tem um plano de gestão de água, que esse plano de gestão não visa só a eficiência hídrica, visa também a qualidade da água, que água é saúde. A gente não pode entender que sem uma água boa, uma água com qualidade, eu não consigo realmente ter saúde. E aí o uso de dispositivos assim, economizadores, restritores de vazão, também podem ali ser um ponto de proliferação, né, de biofilmes. Então, nesse contexto do zero água, a gente também pensou nisso, nessa manutenção dessa infraestrutura que restringe o uso da água, para a gente eliminar problemas, por exemplo, do crescimento de biofilmes de contaminação com bactérias. A gente estimulou a prática de uso de fontes alternativas de água, ou seja, se você tiver excedente dessa fonte alternativa, você pode doar para o seu entorno também. E isso você se acredita, porque o seu vizinho que está recebendo aquela fonte, ele está deixando de consumir água potável também, e você pode se acreditar disso, né? Então, a gente também trouxe nessa certificação, né, a questão da gestão da drenagem urbana, com o uso de infraestruturas verdes, né, com o uso de infraestruturas azuis, para neutralizar o impacto, né, das águas pluviais. E, acima de tudo, trazer esse olhar para a bacia e trazer com que essas ações também possam ser replicadas em outros usuários na bacia, trazendo o êxito social para a certificação e as empresas se acreditando que investirem nesse tipo de projeto, dessa economia de água que elas podem fazer no entorno. Então, trazendo esse conceito de crédito de água, que é um conceito que está cada vez mais em pauta, como existe o crédito de carbono, que a gente pode neutralizar na bacia o nosso impacto hídrico. E o Zero Água é uma ferramenta que promove essa neutralidade hídrica. É uma visão holística, né? Uma visão que a gente holística. Traz do micro da edificação para o macro da bacia e, de certo modo, reflete esse macro da bacia no micro da edificação. Da edificação, exatamente. Então, assim, eu digo que é uma simbiose que existe, né? A gente tem que entender que a gente, diferentemente do carbono, que a gente fala nas emissões, que são emissões globais, né, o nosso impacto hídrico ele é local. Então, se a gente promove esse movimento do zero água, da neutralidade hídrica, se todo mundo fizer um pouquinho da sua parte, e se eu como empresa, né, seja ela um prédio, seja uma indústria, olho o meu entorno e faço ações no meu entorno, eu vou me beneficiar disso. Porque é uma questão de continuidade dos negócios. Sem água a gente não tem atividade industrial, a gente não, né, não sobrevive. Ou seja, a gente tem que entender que o nosso papel é olhar um pouco esses riscos que vão além do nosso site, que vão além do meu prédio, além da minha operação. Ou seja, é um olhar mais amplo e falar, poxa, se não tiver água aqui, eu não vou conseguir fazer desenvolvimento urbano, eu não vou conseguir desenvolver a minha indústria, eu não vou conseguir fazer minha produção agrícola, porque a água é mesmo para todos na bacia. A gente tem uma disputa por água, né, em diversos setores, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que repensar assim, essa forma de só explorar, eu só olho como amenizar os meus impactos ambientais, mas eu não olho como eu posso contribuir para neutralizar os meus impactos ambientais, para eu ir além disso. Virgínia, eu queria te fazer uma última pergunta. Eu poderia passar aqui horas, dias conversando com você, porque eu sou apaixonada por esse tema de água e ele é muito, muito importante. A gente está conversando já nessa primeira temporada. E a última pergunta que eu quero te fazer é: o que você deseja para o futuro das cidades? Como que a água vai estar nesse futuro da cidade? Ai, Adri, eu desejo que a gente tenha assim, o uso de tecnologia, que a gente consiga prever esses eventos climáticos assim, com antecedência, que as cidades estejam com infraestruturas preparadas para essa nova realidade que a gente já está vivendo e que a gente consiga, com isso, né, reduzir os impactos da população e trazer realmente esse nível de investimento, que as empresas entendam que as suas atividades econômicas, né, sejam elas ligadas à área rural, sejam elas ligadas à indústria, à geração de energia elétrica, né, à verticalização das cidades, que esses impactos que existem, eles têm que ser, vamos falar assim, trabalhados de forma integrada, que a neutralidade hídrica seja uma realidade, que os prédios zero águas, água positiva, que o crédito de água realmente promova essa melhoria da infraestrutura e as cidades sejam cidades mais resilientes e neutras para a população e que a gente possa ter água com qualidade para os futuros, né, nossos futuros moradores dessa cidade, né? A gente está falando hoje de um tema que é urgente, a gente já está vendo os impactos e eu fico pensando, né? Você tem filho, eu tenho filho, como é que vão ser, né, os nossos filhos daqui a 20 anos? Como é que vai ser esse tema, né, de resiliência hídrica? Ou seja, a gente vai... Estão se falando muito, né, dos refugiados climáticos. São pessoas que vão sair da cidade. Então, é isso que a gente não quer. A gente quer que a gente use a tecnologia, o conhecimento, né,
para que as cidades fiquem mais resilientes e a gente possa viver melhor nelas. Virgínia, queria agradecer imensamente a aula e a todos esses números que foram compartilhados. Foi incrível essa conversa. E não deixe de curtir, seguir a gente nas nossas redes sociais e em breve teremos muitos outros episódios. E aí, você está gostando do nosso podcast? Ele está sendo feito com muito carinho para você. Curta as nossas postagens, comente, nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram, o Futuro das Cidades Podcast, no nosso canal do YouTube e Spotify, que certamente isso ajuda a difundir esse conteúdo que é para a gente construir um futuro melhor. E esse projeto só está acontecendo por conta de empresas que acreditaram no nosso propósito. Praça Lindenberg Itaim, Dimensional, Carbon Cure, Real Mix Concreto e Zero Positivo. Obrigada! E para você, qual é o futuro das cidades?